gente, aqui é a Sofia Bocaneira e hoje nós vamos entender melhor o método do intervalo fechado, que vai nos ajudar a identificar os extremos absolutos. Vamos começar então entendendo o que é um extremo absoluto. Uma função f de x tem um valor máximo absoluto em um intervalo i se existe um ponto C em i tal que f de c é maior ou igual que f de x para todo x pertencente a i. Nesse caso, dizemos que f de c é um máximo absoluto de f de x em i. Por outro lado, uma função f de x tem um valor mínimo absoluto em um intervalo i se existe um ponto C em i tal que f de c é menor ou igual a f de x para todo x pertencente a i. Nesse caso, dizemos que f de c é um mínimo absoluto de f de x em i. Essa relação fica melhor representada em um gráfico. Nesse daqui, podemos entender o seguinte. Dado o intervalo AB, f de p é maior do que qualquer outro f de x no gráfico. Então, podemos dizer que f de p é um máximo absoluto em f de x, dado o intervalo AB. Por outro lado, podemos dizer que f de w é um mínimo absoluto, pois é menor do que qualquer outro f de x na função, dado o intervalo AB. Com essas observações, chegamos a um teorema. Seja f de x uma função contínua em um intervalo fechado AB, então f de x possui um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto no intervalo fechado AB. Notem que, se o intervalo não fosse fechado, não teríamos teorema. Tenhamos como exemplo a função 1 sobre x. Essa função, apesar de ser contínua no intervalo aberto 0 e 1, não atinge nenhum máximo absoluto. Assim, chegamos efetivamente ao método do intervalo fechado, que vai nos ajudar a identificar os extremos absolutos. Então, para achar os extremos absolutos de uma função contínua f de x em um intervalo fechado AB, primeiro nós devemos calcular os valores de f de x nos pontos críticos de f no intervalo aberto AB. Depois, devemos calcular f de a e f de b. E, por último, devemos analisar os nossos resultados, sendo que o maior valor dentre os valores da etapa 1 e 2 é o máximo absoluto de f de x, e o menor valor é o mínimo absoluto de f de x. Para deixar mais claro, vamos fazer um exemplo. Determine os extremos absolutos da função f de x igual a x elevado à quarta potência menos 8x ao quadrado mais 5 no intervalo fechado menos 4, 1. Então, vamos seguir os seguintes passos para resolver a questão. Primeiro, vamos calcular os valores de f de x nos pontos críticos de f no intervalo aberto AB. Depois, vamos calcular f de a e f de b. E, por último, vamos analisar nossos resultados. Então, para calcular os pontos críticos, devemos achar a primeira derivada da função, que fica igual a 4x ao cubo menos 16x. Igualando esse resultado a zero, obtemos que os pontos críticos são x igual a 0, x igual a 2 e x igual a menos 2. Calculando o valor de f de x nesses pontos, obtemos que f de 0 é igual a 5, f de 2 é igual a menos 11 e f de menos 2 também é igual a menos 11. Agora, vamos calcular os valores de f de a e f de b. A sendo menos 4, temos que f de menos 4 é igual a 133. E tendo b igual a 1, f de 1 é igual a 2. Agora, vamos fazer uma análise desses resultados. Buscando o menor resultado, logo nos chama a atenção o menos 11. Contudo, temos menos 11 duas vezes, em f de 2 e f de menos 2. Contudo, 2 está além dos limites do intervalo menos 4, 1. Portanto, não devemos considerar esse resultado. Logo, o mínimo absoluto dessa função é f de menos 2 igual a menos 11. Por outro lado, o máximo absoluto fica bem claro, sendo
f de menos 4 igual a 133, já que é um valor maior do que qualquer outro que tenhamos calculado. Com isso, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que tenha aproveitado e bons estudos!